Sejam bem-vindos a mais um novo episódio do podcast da Tel Telecomunicações. Nós, aqui em Santa Rita do Sapucaí, no Inatel, estamos recebendo hoje Mike Tesliuk. Mike, seja bem-vindo para o nosso novo episódio. Muito obrigado, também. Prazer estar aqui. Nós é que agradecemos, Mike, de você colocar um tempinho aí para gente, para falar um pouquinho da tua empresa, falar do Mike, né? E sobre o nosso tema. O tema hoje, né? Telefonia fixa, que ainda é muito relevante no Brasil, mesmo em um mundo dominado pela internet. Para os provedores regionais, ela pode ser um serviço estratégico, né, e gerar receita recorrente e até aumentar a fidelização dos clientes. E para falar sobre esse assunto, nada melhor que você, que já tem uma larga experiência nessa área, né? BRD Soft, que é a sua empresa, é a empresa que é referência em soluções de telefonia fixa e VoIP para provedores de internet em todo o país. Seja bem-vindo mais uma vez. Mike, muita gente diz que a telefonia fixa está em declínio. Na sua visão, qual é a real importância desse serviço no Brasil hoje? Tá. A telefonia fixa ainda é a base da comunicação comercial, e mesmo quando você tem interações com outras plataformas. Hoje a gente tem a telefonia fixa ligada ao Teams, ligada ao WhatsApp, ligadas a diversas outras tecnologias. Ah, Dentro do meio corporativo, principalmente, e governamental também, vale a pena lembrar, temos uma utilização muito grande em todo o governo, em toda a prestação de serviços públicos, né? Mas hoje você precisa falar com um hospital, você precisa falar com uma empresa, com um órgão público, tudo isso é feito através do telefone. Existem alguns canais de comunicação, por WhatsApp, por outras ferramentas, mas ainda o meio de comunicação principal é o telefone. E a telefonia fixa, com as tecnologias que a gente tem disponível, né, permite toda a utilização com PBX, chamadas simultâneas e tudo isso, permitindo um melhor controle e fluxo, do atendimento ao público, seja para o seu negócio, seja para o governo, seja para um serviço de utilidade pública. Sim, e como os ISPs podem enxergar a telefonia não como um peso, mas como oportunidade de crescimento? Eu diria que hoje, talvez menos do que há alguns anos atrás, a telefonia fixa é muito mais barata para ser implementada pelo provedor. Antes a gente precisava de equipamentos que eram mais caros, hoje a gente consegue fazer isso por software, né, graças às interconexões de CPI, e dessa forma isso mudou o cenário, entendeu? Hoje você consegue subir uma operação de telefonia que vai trazer um valor agregado para o teu cliente, né, para o cliente do provedor, mas principalmente para o provedor, né? Ele está entregando mais valor, mais produto, mais possibilidade de fidelização. E não precisamos pensar só na telefonia fixa, a gente tem o MVNO hoje à disposição dos provedores também. Então você já junta toda a capacidade de telecomunicação, que o provedor pode ofertar, que o público tem interesse, e isso com certeza aumenta muito a fidelização do cliente. A maior parte dos clientes tem preferência por ter, um único fornecedor de telecomunicação. Eventualmente 2 para redundância ou coisa do tipo, principalmente na internet. Mas ele prefere centralizar toda essa comunicação. Então, a partir do momento que você fornece a internet, a telefonia fixa e a telefonia móvel também, você garante a fidelização daquele cliente. E o grande diferencial que o provedor local pode oferecer está justamente no atendimento. O atendimento de um provedor local, de um provedor menor, por assim dizer, né, não sejam os grandes players, ele é muito mais humanizado, ele é muito mais pessoal junto com os clientes, e isso juntando a oferta de serviços dá uma diferença muito grande em como o público vê o serviço que você entrega. Interessante. Há diferenças claras entre o uso da telefonia
fixa em grandes cidades, em regiões atendidas por provedores regionais, aquelas cidades assim com 14.000 habitantes. Você consegue, nos trazer essa noção se tem diferença? A grande diferença são os números, né. Eu tenho uma quantidade de assinantes ativos, isso inclusive está disponível no site da Teleco, você consegue consultar por município a quantidade de terminais ativos, de acordo com os relatórios que as operadoras entregam. Então, assim, eu quero saber quantos terminais existem na minha cidade. De repente, na minha cidade existem 400 terminais. Mas um provedor, mesmo que pequeno, ele tende a atender mais de uma cidade. Então, naquela região, microrregião ou o que for, a possibilidade dele ter 2, 3 mil terminais ativos ou até mais, ela é considerável. Com a facilidade de implementação hoje em dia, vale lembrar que a gente já está conseguindo fazer as interconexões por CN, com algumas operadoras, e por estado, com outras operadoras. Então, eu ativo na minha cidade a interconexão e agrego com muita facilidade todas as demais cidades que eu quero atender. Então, com uma mesma conexão, com o mesmo equipamento, eu amplio a minha gama de clientes potenciais. Bacana. Vamos falar um pouquinho sobre regulamentação e obrigações, tá? De uma operadora de telefonia fixa. Quais são os principais requisitos regulatórios que um ISP precisa cumprir para oferecer telefonia fixa de forma legal e segura? Na prática, né, você tem ali a outorga, tem que ser, adquirida ali, concedida pela Anatel, e aí você entra com os processos ali de interconexão e tudo mais. As obrigações que a operadora tem, a Anatel, de relatórios e etcétera, ela começa antes, mas antes você manda relatórios vazios, né, porque você não está operando. Depois que você começa a operar, tem que mandar diversos relatórios ali, referente à quantidade de assinantes, no caso de pessoa jurídica, quem são os assinantes pessoa jurídica, que abastece o qual empresa me ligou. Tem alguns relatórios novos, são relatórios referentes à utilização de rede, isso vem sendo aprimorado e solicitado por causa de todo esse trabalho da Anatel contra robocal, contra spoofing e tudo mais. Mas digo para as operadoras, vocês têm que ter um parceiro ou um desenvolvedor dentro da empresa para que você consiga entregar tudo que precisa com uma facilidade considerável. A informação ela está toda lá. Hoje, qualquer plataforma que você sobe gera a informação que você precisa. Então você precisa coletar essa informação. A empresa, né, a BRD Soft, a gente já atuou com diversas plataformas porque muitas vezes a plataforma entende que aquilo é uma necessidade da Anatel de gerar um relatório para poder cumprir aquela conformidade, mas que não é algo que a plataforma deva oferecer. Então, a gente tenta levar o cliente para solicitar isso ao fornecedor. O fornecedor não tem isso disponível, não tem o interesse em desenvolver, a gente desenvolve junto com os clientes para chegar naquela necessidade, né, naquele relatório, para ele poder fazer as devidas entregas. Então, eu diria que assim, a parte regulatória, ela não tem que gerar nenhum medo no provedor que queira ir para o lado da telefonia. A informação está toda lá, você só precisa de auxílio para fazer a junção desses dados e poder transferir esses dados à Anatel. Isso é o dia a dia que você faz ali em períodos específicos do mês. Fora isso, são obrigações ali padrão referente à parte fiscal e tudo mais. Então, assim, eu entendo e eu digo isso para o público, que eu não vejo uma dificuldade. A maior dificuldade que a gente vê o provedor reclamar, ela é operacional, entendeu? E isso não é uma dificuldade tão grande. A gente sabe que existe. A BRD Soft tem, inclusive, uma área de suporte focado em operadoras para atender o cliente final das operadoras, né? Então a gente tem clientes que são operadoras que não tem ninguém da área técnica, nem parte de infraestrutura, nem da parte de atendimento. E a gente viu isso como uma oportunidade, porque muitas empresas, muitos provedores começavam a ofertar o serviço de voz e tinham uma dificuldade muito grande de conseguir pessoal, de capacitar pessoal, de manter o pessoal. Então a gente resolveu atender a essa demanda, criando uma equipe de suporte especializado para esse atendimento também. Então, assim, a dificuldade está na capacitação
e em aprender a fazer aquilo que precisa fazer para manter o serviço, né. Você tem processos de portabilidade, você tem esses relatórios da Anatel, mas tudo isso você tem treinamentos, tem o pessoal que dá consultoria, a Telco inclusive faz todo esse trabalho de consultoria, então não há um risco de implementação disso, o risco é mínimo, ele não existe. Você só precisa, dar o passo à frente e começar a sua implementação do serviço de telefonia, porque há um mercado muito grande. A BRD Soft também atua como STFC, eh, até queria ter chegado um pouquinho antes para poder pegar essa debandada da Oi, né, a Oi infelizmente desconectou muita gente. Alguns clientes corporativos a gente conseguiu que fossem para Vivo, por exemplo, né, mas o pessoa física ficou sem o telefone fixo. Então, a pessoa física provavelmente ia ter uma dificuldade muito grande em retornar para a telefonia fixa, porque faz muito mais sentido a telefonia móvel para ela. Aí entra também a questão do MVNO, para o provedor ofertar essa telefonia móvel. Mas a telefonia fixa no setor comercial, corporativo e governamental ainda é algo muito utilizado e vai continuar sendo muito utilizado. O que demanda hoje não é só a telefonia, mas sim as soluções que você coloca junto. Seja PBX, soluções de comunicação omnichannel, WhatsApp com Teams. Esses são os diferenciais que você tem que oferecer. Não basta só ter a telefonia. Tem que trazer um valor a mais para o cliente com um leque maior de produtos. Muito interessante sua colocação. E assim, a gente sabe que de 20 anos para cá, ou melhor, 10 anos para cá, mudou muito a regulamentação, né? E as obrigações implícitas do STFC eram imensas. Hoje, realmente, elas são bem pequenas. Ela não é tão grande assim, né? E com respeito à fiscalização, que a fiscalização olha com mais atenção quando o assunto é telefonia? Você já chegou a sofrer alguma Não, questão assim? não, a gente não teve em nenhum dos nossos clientes qualquer, fiscalização que gerasse qualquer problema. Como eu falei, né, a gente trabalha com toda uma questão sistêmica. Então, nós temos todos os cadastros, todas as informações, tudo que a fiscalização de vir a solicitar. Tem os relatórios novos, se a Anatel pediu, essa de utilização de rede, por exemplo. Então, assim, por isso que eu falo que é interessante ter um parceiro, um desenvolvedor. A Anatel está criando muitos recursos bons de informação, só que são recursos que a prestadora tem que executar. Tem que criar os relatórios e executar os relatórios. Exemplo disso é aquela questão para evitar as chamadas ruins, né, robóticas ali e tudo mais, dos buscadores, que agora mudou de 100 mil para 300 mil recentemente no o volume de chamadas, mas eu, como prestador, tenho que monitorar o meu cliente, tenho que notificá-lo que ele está fazendo uso indevido da rede e aí sim notificar a Anatel. Então é interessante, porque fica na mão do prestador fazer esse controle, esse relacionamento com o cliente, mas também tem a parte onde você gera a informação para a Anatel, que traz ciência, traz números, que a gente está tendo esse tipo de utilização ou não está. Então eu acho bastante interessante esse formato. Fica na mão da operadora, a operadora tem a liberdade dela de trabalhar, mas tem que seguir a regulamentação. Esse é um ponto crítico, né, Mike? Porque muitos provedores até querem oferecer o serviço, mas esbarram nesse receio da parte regulatória. E que a gente nota que não precisa ter esse receio. Não, não. É. Vamos falar um pouquinho sobre os modelos de negócio em operação, né? Quais os principais modelos de oferta que funcionam melhor para o ISPs? Rede própria, parceria com a operadora regional ou soluções white label? Tudo isso junto, tudo isso separado e com mudanças acontecendo aí entre 2026 e 2027. A gente tem a questão da faixa de numeração que está sendo prevista para o SCM, que eu acho um recurso muito interessante. Isso vai tornar mais fácil para o SCM adquirir o recurso de telefonia e abre para as prestadoras de STFC, inclusive as menores, uma possibilidade muito interessante, que é de ser a principal interconexão dos ISPs menores. Então, assim, o ISP menor não vai ter que comprar STFC, seja de quem for. Ele vai poder ter o próprio número dele para fornecer para os clientes.
e vai utilizar uma estrutura de interconexão para poder fazer a telefonia. Então vai sempre aquele sonho, binar o próprio número, tudo de forma correta, permitir fazer portabilidade. Então isso vai abrir uma margem de trabalho muito interessante. Para o ISP, de uma forma mais simples e dentro do SCM, fornecer o serviço, para o prestador que, né, fez todo o trabalho da STFC e de interconexões, também fornecer essa interconexão. A partir do momento que a gente está acabando com as concessões, as interconexões já não precisam ser obrigatoriamente feitas com aquela prestadora, com a Oi, com a Vivo e etc. Então você gera uma liberdade comercial muito grande. E é nessa liberdade que a gente vê que a coisa vai mudar, porque você vai ter um volume de oferta muito grande para atender esse público, né. Hoje, voltando para o presente, eu diria que, assim, a rede própria, em alguns casos, ela era inviável, ela não é mais inviável, o custo é baixo. Nós estamos vendo interconexões sendo feitas através de internet diretamente, ou seja, eu não vou fazer verificação, visita no data center prestadora da concessionária, não vou colocar fibra minha, eu vou receber isso diretamente via internet. A gente está com diversas ações sendo feitas no Pix, né, no PTT, no iX Brasil, para fazer a comunicação do iX de voz. Então, assim, todo ISP hoje eu acho que tem uma perninha no iX. Então ele vai poder fazer as interconexões dele dentro do iX. Isso também, assim como o iX permitiu uma abertura muito grande no mercado de dados e permitiu baixar o custo e tudo mais, vai gerar a mesma coisa na voz. Então vai permitir que todo mundo se interconecte de uma forma segura, estável e muito mais barata do que era até 2, 3 anos atrás. Fantástico, fantástico. Eu acho que todo mundo que ouvir você, vai querer entender muito mais. Tem uma questão muito crucial, as alterações do Marco Civil da Internet, do artigo 19, alterações legais que estão havendo, será que esse controle que o governo deseja exercer a internet, você vê isso como uma interferência no CGI, no iX, né? Porque imagina o seguinte, se o governo passa a controlar isso, né, nós realmente poderemos ter regras para essas interconexões dentro do iX. Aí o mundo da telefonia fixa, onde tem ponte-coide, onde tem SSID, onde tem toda nomenclaturas e códigos sobre o range de numeração da telefonia Uhum. fixa, tudo. Se isso passa tudo para o iX, nós vamos viver um outro mundo, um mundo diferente. Se o governo quiser controlar isso, qual a sua opinião sobre isso? É, Você vê que existe uma possibilidade de tentativa do governo, intervir nisso? a gente já está vivendo, essa facilidade toda, né, hoje dentro do CPI, hoje a gente não tem mais o point code, né, dentro do CPI a gente tem os IPs mesmo que são utilizados para cada uma das interconexões, para cada uma das rotas. Essa facilidade toda, ela já existe. O governo está sempre tentando controlar o fluxo de informações, por assim dizer. Então é meio complicado falar desse ponto. Eu acho que aqui no Brasil a gente tem uma estrutura interessante, como você colocou ali, o CGI e outros órgãos aí trabalhando. Nós temos a NPD, nós temos, né, temos o Marco Civil, diversas regulações, às vezes, né, conflitantes, e para isso nem tudo o governo pode controlar, porque conflitaria com outras leis. É uma situação complicada. Pode tentar controlar? Pode. Isso prejudicaria consideravelmente o como funciona? A gente já estava dessa forma. Nós evoluímos de alguns anos para cá para um modelo muito mais funcional, entendeu? A própria questão da interconexão, há pouco tempo atrás, era um empecilho, né? Vamos lá, a telefonia fixa ainda trabalha em cima de área geográfica. Então, eu tenho a minha cidade e as 3 cidades vizinhas minhas, eu tinha que ter ali uma interconexão para cada uma daquelas cidades ali, o que me custaria muito mais para executar. Hoje não, hoje eu consigo fazer através da minha interconexão em BH,
atender todo o estado de Minas Gerais. Então, assim, mudou completamente o cenário. E eu acho que fazer qualquer mudança, a título de controle nesse sentido, uma vez que a Anatel está trabalhando para transformar a STFC numa coisa muito mais parecida com o móvel, por CN, entendeu? Eu acho muito difícil que isso volte para trás e gere esse tipo de controle. E assim, apesar da gente estar na estrutura que a gente tem diversas regras e compliances que a gente tem que seguir aí, né, do regulatório e tudo mais, a telefonia fixa ela tem uma diferença com relação a alguns outros meios de comunicação, e falando claramente o WhatsApp, por exemplo. O WhatsApp é fantástico, eu acho que todo mundo aqui, todo mundo que está assistindo, usa ele hoje como uma das principais formas de comunicação. Só que é uma forma de comunicação que a gente não tem interoperabilidade com outros softwares, entendeu? Na telefonia móvel fixa, a gente tem players diferentes e todos eles interconectados. Então isso me dá liberdade de sair de um, ir para outro e tudo mais. E eu não tenho isso dentro de ferramentas como essa, porque o WhatsApp não fala com mais ninguém, né? Agora o WhatsApp está falando via SIP, mas isso é através de lá da API deles e tudo mais, o que vai nos permitir ligar o WhatsApp aos mecanismos de telefonia que a gente tem, pelo menos como cliente final. Ou seja, entrar com a telefonia dentro do PBX, vindo do WhatsApp ou indo para o WhatsApp. Mas liberdade que a gente tem em cima da telefonia fixa, ela é muito maior. E não fixa necessariamente, mas, né, fixa, móvel, etc., por causa da interoperabilidade, da quantidade de players trabalhando ali. Pô, eu não estou contente, eu vou mudar, deu algum problema, o relacionamento é ruim, é a liberdade que eu tenho. E uma vez que eu foco toda a minha atenção num único software, de um único fabricante, eu perco toda essa liberdade. E aí a gente tem, né, todo esse problema que a gente está tendo aqui no Brasil com Big Techs e o nosso judiciário e outras coisas, que eventualmente faz bloqueio e tira o serviço do ar e tudo mais. Se o judiciário precisa que eu abra, né, informações de caráter telefônico, que são informações sigilosas, eles vão mandar ali a intimação para que isso seja feito, nós vamos proceder com a execução daquilo, entregar, e eu não vou prejudicar os meus clientes por esse processo, entendeu? Então, assim, ter regras é bom, ajuda a gente a saber até onde a gente pode ir, onde a gente quer chegar, o que que o governo pode fazer, pode solicitar, entendeu? Se alguma coisa for inviável, né, uma nova lei, algum tipo de controle, cabe a nós, como população, realmente intervir nisso com os meios que a gente tem, fazer a nossa revolução e mudar, porque é uma coisa que a gente não tem que aceitar. Não é porque alguém está definindo certas leis que a gente tem que aceitar. A gente tem que acompanhar essas criações dessas leis e, como população, né, trabalhar em cima disso para que seja ou não seja aprovado de acordo com o que aquilo significa. Muito bom sua manifestação. Como o VoIP e o PABX em nuvem podem ampliar o valor agregado do provedor para empresas locais? É, o VoIP, estamos falando em telefonia, VoIP, voz sobre IP. Tá? Uhum. Então, para a gente é um meio de transmissão, né? VoIP ilha para todos nós, porque antes era só no nosso PBX para trás que a gente tinha, e agora o VoIP está dentro de toda a infraestrutura de telefonia do nosso país e de outros países também, né? Então, o VoIP, como meio de transmissão, ele tornou o processo todo mais flexível e mais barato. A parte de serviços agregados à telefonia, e uma vez que você entrega isso através de uma rede IP, ela é bastante interessante. Soluções de PBX virtual hoje, você tem desde soluções simplificadas, que fornecem o básico de PBX, a soluções completas de atendimento, como as soluções de Omnichannel, onde eu tenho chat, e-mail e tudo mais, tudo isso junto. Também tenho a integração com outras plataformas, né, que é o caso, por exemplo, que eu falei lá no começo do Teams. Então eu recebo chamada na rede pública, entrego ela dentro da rede da Microsoft e a solução da Microsoft ela tem URA, ela tem fila, ela tem os agentes e tudo isso utilizando através da ferramenta do Teams. E assim como essa, temos outra. Mas eu vejo para o pequeno prestador ponto muito interessante.
A solução de PBX virtual no mercado geral, ela não é cara, né, temos diversos players aí, e não é uma solução tão cara, né, preços variando aí de 600, além dos open source, né, que você pode Uhum. pegar e subir, mas preço variando de R$ 600 para cima, você tem diversas soluções. E hoje, qualquer loja, qualquer escritório, qualquer escola, todo o comércio, todos os empresários de forma geral, são públicos potenciais para essa solução. Eu digo, o pessoal tirou os telefones da lanchonete, ficou só com o celular, por quê? Porque antes eles tinham uma única linha telefônica, recebia uma chamada por vez. Uhum. Agora eu posso colocar na lanchonete uma linha, boto 10 canais para o cliente, boto 30 canais para o cliente, não importa. Boto uma música de espera ali para ele, né, com a propaganda dos produtos, né, que eu tenho melhor saída e instigar a pessoa nisso. Junto essa informação, essa ligação com o meu CRM interno ali, então eu sei quem ligou, eu sei os pedidos que essa pessoa fez recentemente, eu posso oferecer para elas, hoje com IA, né, eu posso implementar isso dentro do meu software, por exemplo, e dar sugestões baseadas no gosto, utilizando IA. Então, a telefonia, ela é a forma que liga a experiência do usuário, ela é uma das formas. E eu posso ter tudo isso, independente se o usuário está pegando o WhatsApp e mandando mensagem, se ele está pegando o WhatsApp e apertando o botãozinho de ligação, eu vou receber isso no mesmo PBX, vindo do WhatsApp. Se ele pegar o celular dele e fizer a ligação, se ele mandar um e-mail, a minha solução pode ser omnichannel, ele pode mandar um e-mail, eu posso pôr um chat no meu site e unir toda essa informação e fornecer um canal, vamos dizer, um único ali de atendimento, com toda uma experiência para o usuário, entendeu? Não precisa ser tão complexo, mas na contabilidade, no meio de lanchonetes, de delivery aí, hoje que é muito utilizado, advocacia, hospitais, toda a automação que a gente pode oferecer por causa de soluções de PBX em nuvem e tudo mais. E a parte do white label, né, que foi um dos pontos que você colocou, o provedor sempre quer ter o white label. Ele sempre quer ter o white label porque ele quer a marca dele dentro do produto. Então, assim, existem várias ferramentas que são white label. Não tem à disposição no mercado. Se ele resolver ir para o lado do open source, vai precisar de um desenvolvedor, mas consegue deixar com a cara dele também. Então, assim, o white label ele é legal. O provedor quer fazer a marca dele crescer, né? Então, em cima de soluções de PBX virtual e outras, ele agrega os serviços, ele dá mais um produto white label. Nós temos clientes, para você ter ideia, que não cobram PBX virtual. Para ele é uma vantagem o cliente colocar a telefonia, ele tem lá um licenciamento que ele não tem um custo adicional. Então, qualquer cliente que fala, eu preciso de 2 linhas, fala, não, você precisa de uma linha, canais simultâneos, e eu vou te dar isso tudo entregue dentro de um PBX. E aí, dentro desse PBX, além do cliente poder ter o acesso dentro da rede, normalmente, isso é também um ponto que a gente pode falar depois, né, a estrutura de rede. Mas além dessa entrega dentro da rede, o PBX normalmente está numa estrutura de nuvem pública do provedor. Então, eu posso conectar aquele softphone no meu celular, posso estar em outro país, receber a ligação da minha casa, dos meus clientes e tudo mais, com uma facilidade muito grande. O 5G hoje, você não tem oscilação na voz, a qualidade é ótima. Então, assim, permite uma flexibilidade de uso muito grande. Fantástico. E você acredita que a telefonia fixa tende a agora uma pergunta delicada, né, tende a desaparecer ou vai se reinventar em novos formatos, como integração com aplicativos, centralização em nuvem, pacotes convergentes, que é exatamente o que você estava falando, né, mas assim, só focado nisso. Ela vai desaparecer ou se reinventar? Aqui uma coisa muito mais em crença pessoal, né, do que qualquer outra coisa. Eu não acredito que a telefonia fixa vai desaparecer. Alguns dos meus fornecedores de soluções acreditam que ela vai desaparecer. Eu acho que não. Eu realmente acredito que a telefonia fixa e a telefonia móvel vão se converger para uma coisa única, como já é em alguns outros países. Entendeu? Então não importa se você está usando móvel, se você quer receber uma linha corporativa, não vai nem chamar de linha mais, né? Um circuito, seja como for, mas fixo e móvel vão ser uma coisa só. E, como eu disse, né?
você tem uma série de outras tecnologias que a gente tem através de dados, né, mas eu não tenho convergência ali entre diferentes players nessas soluções. Ou eu uso Instagram, ou eu uso Telegram, e os 2 não falam entre si. A partir do momento que eu estou na Claro, na Vivo, seja qual operadora for, né, eu tenho a minha liberdade para poder sair de uma operadora e ir para outra. E se em algum momento realmente essas redes forem unidas, né, isso eu vou pegar, uma linha fixa, vou transformar ela para um terminal móvel fixo de acordo com a minha necessidade. Hoje, você teve um programa recente sobre LGPD, né. Hoje, o número telefônico, ele é uma informação pessoal, ela identifica uma pessoa. E com o processo de portabilidade, as pessoas passam anos com aqueles números, é uma forma de contato. Uhum, E o próprio WhatsApp depende, né, desse tipo de informação. Então, assim, a gente tem diversas outras formas de contato, como já tivemos, mas a telefonia ainda se mantém, ela ainda cresce, ela ainda cria novos recursos. Ainda há uma dependência dela que dizer que ela pode ficar 100% digital, 100% em outras plataformas é muito difícil. E para mim isso representaria perder liberdade. Liberdade comercial, liberdade como cidadão, porque eu vou estar preso a uma outra solução, que não tem interoperabilidade, que se aquela empresa resolver acabar com aquele produto, eu faço o quê? Então, hum, assim, eu gosto do modelo da telefonia, eu acho que ele ainda tem muito a oferecer, mas nós, prestadores, desenvolvedores, operadoras, precisamos sim, criar mais inovação dentro do que a gente entrega. Não adianta entregar só o telefone vai servir? Vai servir, mas ele tem que entregar algo a mais. É esse algo a mais que cada prestador tem que achar o seu, para criar seu diferencial competitivo. uhum. É como se houvesse realmente uma convergência. Talvez não seja, como você mesmo mencionou, o nome telefonia fixa, mas, ela continua existindo como voz, como circuitos. É muito interessante, muito interessante. E o que a BRD Soft tem enxergado como tendência entre os provedores parceiros que já oferecem telefonia? O pessoal tem buscado, bom, primeiro a expansão de suas redes, né, com essas ofertas que a gente agora pode fazer as interconexões por estado, por CNs, etc. Então a gente está tendo uma procura alta de expansão de rede. Tá? Inclusive as operadoras grandes estão criando produtos comerciais já para facilitar esse processo. A Vivo tem produto formado para isso, que você fala: "Eu quero esses CNs aqui", e ela te dá as conexões ali todas prontas ali para o teu lado. Há custos e tudo mais, né, Uhum. mas isso facilita muito o processo. Então, assim, a gente está tendo uma busca por expansão. Todo mundo que está oferecendo voz já há algum tempo agora viu a oportunidade de: "Eu quero atender outras cidades, quero atender uma área maior e trazer mais clientes". E muitas vezes esses provedor não têm internet nessas outras cidades. Então eles estão vislumbrando a própria venda da telefonia e das soluções complementares em cima dela, seja PBX, seja soluções de comunicação, mas a possibilidade de atender áreas que antes eles não atendiam, inicialmente, né, vamos dizer, com um telefone, que a internet permite isso, o VoIP permite isso, a qualidade de internet que a gente tem hoje permite isso. Muito bacana, Mike. É uma oportunidade incrível estar com você aqui, viu? Porque é um cara altamente tecnológico. É uma oportunidade muito boa para aqueles que nos ouvem, né? Para entender que todo setor ele se movimenta de forma a se reformular, a se reinventar, todos os momentos. E assim, a gente entende também que isso vai de acordo com a própria população, o assinante final. O assinante final que precisa usar o WhatsApp, que precisa usar softwares de integração, para facilitar a vida dele, né, dentro da empresa. E detalhe, não é somente um mercado de business to business, é também um mercado de business to consumer, Sim. né, são todos os mercados. E o, mercado de governo também, que precisa muito das soluções de telefonia, né.
Bem, olha, muito bom estar aqui com você, bom mesmo. Nós vamos fazer uma pergunta final para você, para a gente poder encerrar e deixar você ir para o evento, né? Para o TEDx Isso aí. Inatel. Mike, se você pudesse dar apenas um conselho para os donos de provedores que ainda não oferecem telefonia fixa, qual seria? Eu diria que não tenham medo, tá? Não há todo um trabalho regulatório complexo, é simples de implementar, barateou muito, é um serviço importante para os usuários, então eu realmente acredito, o pessoal deve investir nisso. E não é só uma coisa que eu estou vendo, se a Anatel não estivesse vendo isso, não estava facilitando, criando esse processo para que o SCM possa ter o próprio recurso de numeração também. Há uma procura muito grande, há uma mudança muito grande de cenário, agora que a gente está eliminando as concessões, então há muita oportunidade, entendeu? E tudo que está acontecendo está permitindo isso, tá? A comunicação está ganhando mais confiabilidade, com soluções como Steer Shaking e tudo mais. Então, daqui a pouco, teus clientes vão estar pedindo para você, não, eu quero a chamada da minha empresa identificada. Ele já faz isso usando o WhatsApp, só que só funciona de WhatsApp para WhatsApp, né? Uhum. Então, ele quer isso na telefonia dele também. Ele quer ter esse controle, usufruir das tarifas atualmente. Antigamente, a telefonia era cara, hoje em dia está quase todo mundo vendendo ilimitado, né? E por que que isso existe? Porque tem uma facilidade de troca de tráfego entre operadoras. Então, o formato, o cenário atual é muito propício. Ah, tem muito concorrente? Tem muito concorrente, mas aí cada um, assim como na internet, tem que fazer o melhor atendimento para o teu cliente, dar o melhor produto para o teu cliente, e é isso que vai fazer o diferencial. Então, assim, é simples de fazer, não é caro, vale a pena o investimento e tem a BRD Soft para ajudar. Sim, sim. Você quer aproveitar e deixar um contato, um e-mail, um telefone de contato da BRD Soft? Nossa, nós somos péssimos de comercial, a gente não avisa para ninguém que a gente existe. Mas se o pessoal procurar BRD Soft do Google vai achar, tem o telefone, tem tudo, tem empresa cadastrada lá, tá fácil de BRD conseguir. Soft, não se esqueça, BRD Soft, né? brdsoft.com.br, ali tem todos os dados de contato. Excelente, excelente. Mike, muito obrigado pela sua participação e por compartilhar tanta informação valiosa com a gente, né? Foi assim um bate-papo essencial para quem quer enxergar novas oportunidades no mercado de voz, né? Grande abraço, muito obrigado por estar aqui Muito conosco. obrigado pelo convite. Encerramos assim mais um podcast da Telco. Obrigado a todos que nos ouvem.